A retomada do Porto do Rio é uma promessa desde as Olimpíadas. De lá para cá, crises financeiras e logo depois a pandemia esfriaram a procura por empreendimentos no local. Mas 2021 começou com um aumento nos licenciamentos comerciais pedidos na região. E é sobre isso que a Natasha Franco traz uma entrevista agora. Para falar desses empreendimentos que estão surgindo agora na zona portuária do Rio de Janeiro, a gente convidou o Leonardo Mesquita, que é vice-presidente da Cury Construtora. Leonardo, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Rio. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. É o primeiro empreendimento da Cury ali naquela região. O que fez com que a construtora virasse o olhar para a zona portuária? Então, é o primeiro empreendimento residencial, na verdade, da região. A gente vem há muito tempo, na verdade, pesquisando e olhando e conversando com a Caixa Econômica, que é o principal agente, Sedurp ali da região, para tentar implementar um empreendimento residencial ali. É óbvio que, por toda a expectativa que se existia no Porto, com relação principalmente à parte comercial, a parte residencial veio num segundo momento. E o que tinha de entrave ali para que o residencial chegasse? Na verdade, existia uma expectativa também de um volume de imóveis comerciais a serem implantados, que acabou por conta não só um pouco da crise, um pouco de pandemia, um pouco do que vem já acontecendo com o centro do Rio. Hoje já existe uma ociosidade de imóveis comerciais no centro do Rio, fez com que esse potencial comercial não se expandisse tão fortemente no Porto. Para quem não entende muito de mercado imobiliário, né? Por que empreendimentos comerciais vêm antes do empreendimento das moradias realmente, né? Eu acho que no caso do Porto, e aí até pela proximidade com o centro, entendeu-se que a vocação acabaria pegando um pouco da vocação que existia no centro do Rio, que durante anos e anos e anos teve essa vocação comercial. E hoje até, por iniciativa da Prefeitura, consegue-se vislumbrar que hoje os grandes centros de qualquer grande cidade do mundo não sobrevivem somente com essa parte comercial. E existe o projeto da Prefeitura, que é recém-aprovado, o Reviver Centro, que tem esse objetivo de trazer para uma área que já tem toda a infraestrutura, que a Prefeitura briga muito com relação a essa questão de aproveitar as áreas que já têm toda a infraestrutura, já, lá com hospital, escola, creche, com toda a parte de drenagem, tudo já estabelecido e não ter que expandir a cidade para alguns lugares. Criar um novo bairro, literalmente, né? Então você já tem um bairro consolidado, mas que, em função de tudo que aconteceu no passado, da legislação ou de outros itens que levaram a esse desenvolvimento, acabou virando um bairro puramente comercial. E quando a área comercial ela perdeu o seu poder, ela também deixou de aproveitar, como acontece em outras grandes cidades, que é o público inicial do local, né? A gente teve em décadas passadas, aquele conceito de moradia que era mais à distância, que poderia ir para o trabalho, e isso gerou vários problemas que a gente começou a ter de trânsito, de tudo isso. E aí agora voltou-se a entender que você está perto de onde você trabalha. Isso eu estou falando num momento, aí tem uma discussão antes toda sobre pandemia, né? Então a gente não sabe em que mundo estaremos daqui a pouco, mas você está com essa proximidade de te dar qualidade de vida e você pode conjugar isso de uma forma tranquila. E é importante, uma acaba ajudando a outra. E hoje o centro não é só a questão comercial, né? Você tem ali a zona portuária, você tem a questão cultural da cidade, você tem a questão histórica. Então, agregar isso tudo à sua moradia é algo que poucas pessoas podem dizer que tem, né? Exato. Então, esse talvez tenha sido um dos principais fatores. A gente enxerga que essa região, ela é uma região onde você tem uma mobilidade, talvez um dos melhores lugares do Rio com mobilidade. Você tem VLT, você tem a rodoviária muito próxima, você tem a Central do Brasil muito próxima, você tem o metrô. Então você tem toda uma rede de modais ali que atendem aquela população que vai se instalar ali. Você tem, talvez, a gente fala muito e assim, o Rio, infelizmente, a gente tem sempre... Quando você sai do Rio, então, você tem sempre comentários mais pessimistas e de coisas que deram errado no Rio, mas a gente tem um local hoje no Rio que deu certo, que é principalmente essa região da Praça Mauá, com o Museu do Amanhã, o mar, o aquário,
a roda gigante, a orla Aquele Conde, Boulevard Olímpico. o Boulevard Olímpico. Maravilhoso. Então, assim, você tem uma região de lazer que poucos lugares no mundo têm. Imagina você acordar, você poder correr ali na orla, você ter toda essa infraestrutura a seu dispor. Então, é isso que a gente acredita que a gente tem regiões no Rio com tanta dificuldade, umas em relação à segurança, outras em relação à infraestrutura, outras em relação ao transporte, e você tem tudo isso ali e o que falta é gente. A gente brinca que a gente nunca fez um empreendimento com tanta gente torcendo a favor. Então, assim, eu acho que nunca teve uma energia tão positiva no lançamento de um empreendimento nosso, e a gente tem visto isso lá até pela movimentação que a gente está tendo lá. É isso que eu ia te perguntar, como é que tem sido a procura, né? Porque todo mundo olhava para o centro da cidade antes da pandemia como eu vou morar perto do trabalho, eu vou ter toda a infraestrutura que eu quero. Hoje a gente já pensa no centro da cidade de uma outra forma, mesmo porque a pandemia veio com esvaziamento de prédios comerciais, de comércios ali da região. Mas existe sim toda essa infraestrutura que você falou, né? Na verdade, você tem no quintal de casa toda a história do Rio de Janeiro, Exato. que você não vai ter em lugar nenhum outro da cidade. E como é que tem sido a procura das pessoas para esse empreendimento, que é o primeiro empreendimento, um grande prédio ali, imobiliário com moradia, residencial, para que as pessoas consigam ir morar no Porto do Rio? Olha, a gente teve, assim, a gente abriu no último sábado e a procura está realmente muito acima do que a gente esperava. Muito em função também dessa, como eu falei, dessa mídia positiva que a gente vem recebendo, dessa energia de pessoas querendo ir lá conhecer e ver como é esse empreendimento, mas também porque a gente está percebendo que existe por mais que a gente fale um pouco do Porto como se fosse um lugar um pouco afastado, mas a gente tem assim, se você for pegar hoje de toda a Zona Norte, por exemplo, do Rio de Janeiro, é um local que tem muito mais atrativos do que todos em vários lugares da Zona Norte hoje. Então, existe também, a gente está vendo que existe uma demanda, porque quando você procura imóveis no centro ou numa região próxima ao centro do Rio de Janeiro, independente de pandemia, antes da pandemia, você não tem imóveis novos, na sua grande maioria, você tem imóveis, às vezes, de grandes ou de difícil manutenção, você tem poucos imóveis já com essa estrutura um pouco mais moderna em relação a lazer, em relação a equipamentos que sejam utilizados dentro de um condomínio. Então, assim, eu acho que isso a gente está conseguindo trazer e é o natural, e isso vem acontecendo em outros bairros do Rio, e isso eu acho que é natural que isso também chegue no centro.